Fé. Fala com vontade. Unidade na fé e comunhão com os santos. Essa é mais uma direção que Deus nos dá nessa super série chamada Caçadores de Deus. Através da unidade da fé, através da comunhão dos santos, Deus tem uma dimensão para revelar a nós. Eu vou falar algo. Satanás está jogando setas aqui, passando setas malignas aqui, ó, dizendo assim, ó: mas a cultura na qual eu nasci, a cultura inclusive da minha nação, é essa. Assim diz o Senhor. E essa palavra destrói essa seta. A partir do momento que você se entrega a Jesus, você passa a ser participante de uma nova nação. Uma nação de reis e sacerdotes, separados para o Senhor. Logo você passa a pertencer a uma nova pátria, pátria celestial. E toda pátria tem a sua cultura. Então, se é chegado o reino de Deus aqui, na tua vida, você tem que viver a cultura do reino, e não mais a cultura desse mundo, não mais a cultura dessa terra. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Meus queridos irmãos, eu rogo pelo amor de Deus, que vocês se ofereçam ao Senhor como um sacrifício vivos, santos e agradáveis a Ele. É o vosso culto racional, cotidiano. E não sejam conformados, não se amoldem conforme a cultura, conforme o padrão deste mundo, mas sejam transformados, renovados pelo Espírito do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você está aqui? Se nós somos de Cristo, a cultura de Cristo tem que ser estabelecida. Isso é tomar a cruz e segui-lo. Amém? Tem como ficar negociando com Satanás? Não tem. Se a revelação chegou para você, você se torna indesculpável. Tem muita coisa ainda que nós fazemos que é paganismo, e a revelação ainda não havia chegado. Mas a partir do momento que ela chega, nos tornamos indesculpáveis. Ok? Vocês estão prontos para ver a cultura dessa cidade mudar? Porque você decidiu viver a cultura do reino? Eu sei que essa cidade viverá a cultura do reino de Deus. Eu sei. Eu sei. Eu oro para que você tenha essa mesma certeza no nome de Jesus. Amém? Amada família, nestes dias de intensa distrações, diga distrações intensas, é preciso manter o foco. Satanás é tão astuto que no seu calendário ele coloca muitas distrações, inclusive no fim do ano. E quando alguém caminha segundo o calendário que ele estabeleceu, se distrai, perde tempo e perde aquilo que Deus quer fazer. Você sabia que existem igrejas em determinados lugares na nossa nação que fecham as portas em novembro, dezembro, janeiro? Todo mundo sai para as férias. Inclusive o pastor tira férias. Não, igreja, vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui a igreja. Vamos sair todo mundo de férias. Aí quando volta só o pastor e a família dele. Ele só se perde nas férias. E bem no estado do lado, inclusive, tem igreja, uma igreja específica, trazendo o boi bumbá para dentro da igreja, para se apresentar para os jovens. Ó o Satanás entrando na igreja. Você está entendendo? Inclusive no estado do lado daqui, uma cidade específica, tem uma igreja que chega o período, porque a cultura é tão forte do boi, que ele fecha as portas, porque os jovens tudo vão participar do boi. Os adultos vão tudo se preparar para a apresentação do boi no bombódromo. Diga cultura do mundo.
Você está entendendo? Aí, quando passa o período, todo mundo se converte de novo. Aí vai para a igreja dizer: aleluia. É igual no Natal. É igual no Natal. Não, vamos celebrar aqui o menino Jesus. Celebrar o menino Jesus. Coloca lá bagaceira, 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 bagaceira. Estou mentindo? Estou inventando aqui? Estou exagerando? Se eu tiver, é só me falar, eu peço perdão e recolho a minha insignificância. Mas se é verdade, diga: sangue de Jesus tem poder. Você está vendo o que a cultura desse mundo faz? O que as distrações fazem? Tiram o povo de Deus do foco. Mas deixa eu falar uma coisa: essas portas não se fecham para férias. Enquanto muitos estão distraídos, os apóstolos, os líderes dessa casa, o presbitério dessa casa está ainda mais focado e te empurrando para o foco. Enquanto muitos estão se dispersando por causa das muitas celebrações e festas, o apóstolo está te chamando mais para perto. Vem para cá, vem para perto aqui, ó. Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos ler mais a palavra. Vamos viver mais a palavra de Deus. É isso que o apóstolo está convidando. Então quem tem ouvido está ouvindo. Amém? Precisamos manter o foco no que realmente importa. Deixa eu te perguntar: o que realmente importa? O que realmente importa? O que é importante para você? De fato é importante. Se não é a presença de Deus, você está enganado, enganada. Se não é a presença de Deus, o que é de mais importante para você, você está em apuros, meu irmão e minha irmã. Diga: a presença de Deus precisa ser o mais importante na minha vida. Amados, tudo que existe de bom fluiu a partir da presença de Deus. Foi ou não foi? Então nós precisamos continuar firmes na busca por Deus. Você já percebeu que esse é o período que as pessoas menos buscam ao Senhor? Porque estão ocupadas demais, cozinhando demais, passeando demais, viajando demais, comendo demais. Quem está entendendo? Mas apóstolo, é tempo de descanso. Deus é o seu descanso. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tanto que naquele dia ele vai dizer: servo bom e fiel, vinde, entre no descanso do teu Senhor. Aleluia! Precisamos continuar firmes na busca por Deus, através das direções que temos recebido dele, nessa super série. Amém ou não amém? Quem é que está firme aí no nome de Jesus? Quem é que está capengando aí no nome de Jesus? Deus vai te levantar nessa noite, nem que seja na bicuda. Amém ou não amém? Deus é bom. Nós devemos, queridos, rejeitar tudo e todos. Diga: eu devo. Fale com vontade. Eu devo rejeitar tudo e todos que tentam me sabotar na busca pelo Senhor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Temos que rejeitar, queridos. Temos que rejeitar. Se Ele não for o nosso tudo, nós não podemos esperar o tudo dele a nós. Nesses últimos dias o Senhor ele tem nos encorajado muito a nos tornarmos unânimes. Sim ou não? Tem falado muito sobre unidade, sim ou não? Unidade em nossa maneira de sentir, pensar, falar e agir. E hoje nós enfim entenderemos o porquê. Porque muitas vezes o Pai solta coisas para nós, ele começa a nos abrir coisas que ficam não tão
entendidas. Nós pegamos alguma coisa ou outra, mas a gente fica assim meio que está faltando alguma coisa. Mas hoje, Ele vai nos abrir por completo. E nós vamos entender, amém ou não amém? Coloca a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber a palavra de Deus e ser ofendido por essa palavra, curado, transformado, salvo, liberto por ela, no santo nome de Jesus. Diga amém. Quem disse amém, pegue na mão de alguém e fale. Quando terminar, pague minha janta, hein? Ok. Vamos lá. Em algum momento os discípulos mais antigos já ouviram sobre isso. Mas os mais novos também precisam ouvir. Os mais antigos precisam estar sendo firmados nessa verdade. Tudo bem? Vamos lá então. Escreva aí: Deus é uma unidade. Deus é uma unidade. Quando o Senhor se revelou ao seu povo, o povo de Israel, Ele se revelou como o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. Não é assim? O Senhor é um. Aí vem: amarás, pois, ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e por aí. Mas a primeira coisa que o Senhor, Ele revela é que Ele é um único Deus e verdadeiro. Dá glória a Ele. Ele é uma unidade. É importante nós entendermos isso, para que nós compreendamos, possamos compreender a unidade que devemos ter na fé e a comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Tem santo homem de Deus aqui? Tem santa mulher de Deus aqui? Então temos que ter comunhão uns com os outros. A glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. Escrito está: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nos primeiros 3 versos do primeiro livro das Escrituras, Deus se revela. Ele se revela uma unidade. Quando nós lemos aqui no hebraico: no princípio criou Deus o céu e a terra, escrito está: Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Essa palavra Elohim significa Deus no plural. Deus no plural. Por que Deus no plural? É o único Deus que se manifesta em 3 essências distintas. Não são 3 deuses, mas é um único Deus que se manifesta de 3 formas distintas para cumprir o seu propósito, revelar e cumprir o seu propósito aqui na terra como é nos céus. Dá glória a Ele. Então, quando Ele se apresenta como Deus no plural, Elohim, o primeiro ser que aparece é Ele mesmo, Deus. O segundo ser que aparece no verso 2 é o Espírito de Deus. E no no versículo 3, o terceiro ser que aparece é o Verbo de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 1, por favor. Versos 1, 2 e 3 e 4. João 1, 2, 3 e 4. No princípio era o Verbo. Quem está entendendo? E o Verbo estava com quem? Com Deus, Elohim. E o Verbo era o próprio Elohim. Quem está compreendendo? Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a o quê? A luz. O que Deus disse no versículo 3 de Gênesis capítulo 1? Haja e houve. Dá glória a Jesus. Deus
é uma unidade. Então foi manifesto Deus, o Espírito de Deus e o Verbo de Deus. Estes são um, Deus. Amém? Estamos entendendo até aqui? Diga, Deus é uma unidade. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Isto se torna muito mais claro. Isto que eu acabei de explicar se torna muito mais claro no verso 26, na parte A do texto. Olha o que está escrito. E disse Deus. Quem falou então? Elohim. O que ele disse? 3, 2, 1. Façamos um homem, ou o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Olha a primeira coisa que Deus diz no verso 26. Façamos. Ele não disse eu farei, vou fazer. Ele disse façamos no plural. Está compreensível? Deus é uma unidade. Deus, o Espírito de Deus e o Verbo de Deus andam em unidade, de eternidade em eternidade. A segunda coisa que nós precisamos entender é que a humanidade foi criada para ser uma com Deus e uma com o seu próximo. Aleluia. Você foi criado para ser um com Deus, para ser uma com Deus e uma com o seu semelhante, com o seu próximo. Abra sua Bíblia. Continua no Gênesis 1, 26, por favor. Vamos ler aqui na telinha. 3, 2, 1. Então Deus determinou. Leiam comigo. Façamos o ser humano a nossa imagem. Você não está lendo, estou te ouvindo. 3, 2, 1. De acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Dá glória a Deus. Deus nos criou a sua imagem, diga espírito como ele é. Meu Deus do céu, vou parar a pregação, vamos terminar. Você não está me ajudando? Você me ajuda a pregar aqui? Amém? Meu Deus. Aleluia. Diga o espírito como ele é. Com a mesma capacidade que ele. Aleluia. Então ele nos criou como ele, para realizar a mesma coisa que ele, para que nós pudéssemos ter o quê? Comunhão. Já sentou com alguém que você não tem nada em comum com essa pessoa? Você consegue desenrolar um assunto com ela? É difícil, né? Dá vontade de você sair logo fora, vai embora. Mas quando alguém que você tem algo em comum, flui o dia todo se deixar, não é? Quem está a fim de ter um papo eterno com Deus? Fomos criados para isso. Aleluia. Gênesis capítulo 2. Nós vemos aqui então, no versículo 26 do capítulo 1, que fomos criados no Espírito como ele é, para que nós tenhamos comunhão com ele, sejamos uma unidade com ele, um com ele. Mas também, em Gênesis 2, 21, do 21 a 25, nós entendemos claramente que Deus nos criou para sermos um com o nosso semelhante. Olha o que está escrito no versículo 21. Então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Verso 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Versículo 23. E aqui o mistério fica mais claro. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus e carne da minha. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída ou tirada. Diversas vezes as escrituras, elas, principalmente na antiga aliança, elas relatam quando os parentes se encontram, é osso do meu osso, é sangue do meu sangue. Não foi o que Labão falou quando Jacó chegou lá? Não foi?
Não é isso? Porque eram parentes. Dá glória a Deus por isso. Versículo 24, nós vamos entender claramente agora. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se o quê? Unir a sua mulher e eles se tornam uma só. Quem está entendendo? Versículo 25. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Dá glória a Deus. Então, preste atenção nisso. A mulher foi tirada de dentro do homem, feita do mesmo material, o corpo dela feito do mesmo material que do homem. Osso, carne, sangue e etc. Olhe para alguém perto de você. Tem osso? Essa pessoa tem osso? Essa pessoa tem carne? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas tem carne. Tem ou não tem? Amém ou não amém? Isso é exterior, sim ou não? Ok. Essa pessoa tem o Espírito de Deus habitando dentro dela? Então você pode ser um com ela. Você pode ter comunhão com ela. Aleluia! A nossa unidade tem que ser vertical e horizontal. Tem muita gente, eu vou falar, que acha mais legal. Eu vou fricar lá, arabadacácia. Tem muita gente que acha mais fácil ter comunhão com um povo ímpio do que ter comunhão com o povo de Deus. Acha mais interessante ser amigo daqueles que são amigos do mundo do que ser amigo dos que são amigos de Deus. Que comunhão tem, diz a palavra do Senhor, entre a luz e as trevas? Pode haver comunhão? Não. Dá glória a Deus por isso. Terceira coisa, e vamos avançando. O impossível ocorre somente na unidade. Quem quer viver o impossível tem que entender a unidade. Tem que viver em unidade. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 11, por favor. Do verso 1 ao 9, a palavra de Deus diz: e toda a terra era de uma língua. Quantas línguas? Uma só. E de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: olha a linguagem deles, queridos. Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Uau! Tinham a mesma linguagem e a mesma fala. E tinham o mesmo propósito: construir uma torre que chegasse até o céu. Diga portal espiritual. Diga portal espiritual. Para que o nome deles fosse reconhecido sobre toda a terra. Sabe o que estava acontecendo aqui em Gênesis capítulo 11? O nascimento do Natal, do pinheiro, da adoração a Azerá. Há uma história em que esse que começou a governar sobre o povo, chamado Nimrod, ele matou o próprio pai para casar com a mãe. Você está aqui? E aí o que aconteceu? Ele gerou filhos com ela, só que ele morreu. Quando ele morreu, enterrou perto de uma árvore, um tronco seco. E desse tronco seco surgiu uma árvore, um pinheiro. E aí, para que a memória dele não fosse apagada, ela começou a espalhar que Nimrod havia encarnado no pinheiro. Você está entendendo isso aqui? E aí,
Foi dado o nome de astros para ele, para ela, para o filho deles. E aí começou a idolatria sem fim. Quem está compreendendo aqui comigo? Mas vamos voltando aqui. Todos eles tinham o mesmo objetivo. Verso 5. Diga, o poder da unidade é muito grande. É tão grande que o Senhor no verso 5 diz assim, ó. Está falhando muito aqui, filho. Eis que o povo é um. É Deus falando, gente. E todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer. E agora, nada lhes será impossível ou restrito do que eles imaginam fazer. Uau, o próprio Deus disse isso. Digo, o impossível ocorre na unidade. Você está entendendo por que Satanás trabalha para dividir o povo de Deus? Oi? O povo de Deus gosta, né? Ah, eu sou de Armínio, eu sou de Calvino. Ah, eu sou tradicional, eu sou pentecostal. Eu sou worship, eu sou do corinho de fogo. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas, que é Pedro. Não, eu sou de Cristo. Nunca houve um povo tão dividido como o povo de Deus nesses tempos. Sabe o que traz essa divisão? Príncipe da Grécia, príncipe de Roma. A Bíblia que nós lemos é diferente? A minha Bíblia é diferente da sua? Então como é que tu tem uma verdade e eu tenho outra verdade? Por que a verdade não é uma só? Por que tu tem a tua interpretação e eu tenho a minha? Por que a tua interpretação não se encaixa com a minha? Uau. Diga espírito grego, espírito romano. É demônio, irmão. É demônio agindo do meio do povo de Deus. E o povo de Deus em debates. O povo de Deus boiando, viajando na nave, na maionese. Está repreendido. Precisamos restaurar o poder da igreja de Jesus. E o poder da igreja de Jesus está na unidade. Se é para cantar, temos que unânimes cantar. Se é para ouvir a palavra, temos que unânimes ouvir a palavra. Se é para congregar, temos que unânimes estar congregando. Se é para jejuar, unânimes jejuar. Lê a palavra, meditar nela, unânimes lê-la e meditar nela. Se é para sacrificar, levantar uma oferta, unânimes, vamos levantar uma oferta. Se é para ser fiel, unânimes, vamos ser fiéis. Agora um quer fazer o que quer, o outro quer fazer o que não quer. Você está entendendo? Cadê o poder? Cadê a glória da igreja? É impossível que haja, irmão. Mas as trevas estão unidas para destruir teus filhos, para destruir teu casamento, para destruir... Você está entendendo? Estão ou não estão? Estão unidos. Mas o povo de Deus tudo dividido. Olha o que Jesus disse aqui, o que Deus disse, perdão. Versículo 7. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Satanás tem agido assim, ó. Tem pego o princípio que Deus estabeleceu aqui, de confundir a linguagem, para confundir o povo de Deus. E aí o apóstolo pode pregar o que prega aqui, pelo Espírito, mas muita gente está alimentando as suas próprias opiniões. Inclusive agora. Vocês ainda estão comigo? Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali, o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Você já ouviu a palavra Babilônia? Deriva dessa palavra, Babel. Eu ouvi falar da grande Babilônia, que dissemina ensinos errados.
Porque estão debaixo de um espírito romano, um espírito religioso, que pregam que todas as religiões levam a Deus. Você está aqui? Que pregam que Jesus não é o único caminho. Agora está assim, né? Daqui a pouco vão dizer que Jesus é homossexual. Vou beber água aqui. Diga misericórdia. E o povo, vai engolindo. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 18, do verso 18 a 19. Deixa eu te mostrar o poder da igreja. Mateus 18, 18 a 19. Abra sua Bíblia. Com toda certeza, disse Jesus, vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Verso 19. Uma vez mais vos asseguro. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1. Que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ah, meu Deus! Você está entendendo? Mas não. Uns pedem avivamento, outros pedem uma colheita, outros pedem carro, outros pedem casa, outros pedem um casamento, outros... Está entendendo? Outros pedem a mulher certa, né? Cuidado, varão, você fica pedindo a mulher certa. Quando você encontrá-la, você sempre vai estar errado. Estou brincando. É só para sorrir um pouquinho. Amém ou não amém? Vocês já evaporaram ou ainda aguentam um pouquinho de palavra? Então bora lá. Deus abençoa na unidade. Deus não abençoa a divisão. Deus abençoa a unidade. É na unidade que Deus derrama a sua bênção. É na unidade que Deus manifesta a vida eterna. Você está entendendo? Abra sua Bíblia, Salmo 133, do verso 1 ao 3, por favor. Salmo 133, do verso 1 ao 3. Vamos lá para terminar. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade ou em comunhão, em unidade. Verso 2. Olha o que é comparado. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba do apóstolo, quer dizer, a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. Dá glória a Deus. Versículo 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Você está entendendo? É nesse ambiente de unidade e de comunhão que Deus libera a bênção e a vida hoje e a vida para a eternidade. Nós precisamos entender essa realidade, queridos. Precisamos já. Sabe? O Senhor, Ele tem nos dado uma graça de perceber o coração de cada um. Não somente no ambiente do culto, mas quando todos estão nos seus lares. Infelizmente, há muitos corações que ainda estão divididos. Ainda estão em desunião, desconectados, ainda estão resistindo àquilo que Deus está estabelecendo. Deixa eu só te lembrar algo. Você não passou a pertencer a mais uma igreja. Você está pertencendo, você decidiu pertencer a um ministério, a uma família que está sendo edificada para estar edificando nações, para estar transformando nações. Eu vou ser mais claro com você. Para destronar principados de trevas. E o primeiro lugar que tem que ser destronado é da sua vida e da minha.
Muitos de nós nos alegramos, vamos para as nações, glória a Deus, mas não querem ser transformados para irem transformar as nações. Se muitos de nós saímos daqui para irmos para as nações, matamos as nações. É por isso que o Pai quer matar você, te fazer de novo, para você poder ir. Ele está fazendo isso comigo, agora. Dá glória a Deus. O compromisso do Pai não é com você, não é comigo, é com a sua palavra. Ele disse: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Amém ou não amém? Mas antes do ide, ele disse: ficai até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder, ele nos transforma de dentro para fora. Então não resista ao poder transformador do Senhor. Não resistam ao Espírito Santo. Parem de resistir ao Espírito Santo de Deus. Se renda que dói menos. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Que haja entendimento em nome de Jesus. Vamos lá. A glória e o poder da igreja de Jesus está em sua unidade. A igreja só tem glória e só tem poder de Deus se ela estiver na unidade. Podemos ver claramente em Atos capítulo 1, do verso 12 ao 14. Quando todos juntos, unidos, estavam orando. Em Atos 2, do 1 ao 4. Todos os que permaneceram, porque muitos desistiram, como foi cantado. Uns desistiram, voltaram para casa, né? Eram 500, 380 foram embora, só ficaram 120. Ó, né? É que nem hoje. Quantos faltaram aqui? Quantos estão perdendo esse óleo precioso que está sendo derramado aqui por meio da palavra de Deus? Não estão perseverando? Vocês perseveram, hein? É isso aí, persevera. Vocês perseveram. Porque somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Se nós achamos que podemos nos dar o luxo, não, é só um culto que eu vou faltar. É nesse culto que Deus pode transformar a tua vida. Podia mudar todo o teu ser. Podia fazer em 3 horas de culto aquilo que você nunca viveu em 30 anos. Ah, não, eu só estou cansado, irmão. A gente tem tanta energia para tanta coisa, né? Para comilança, para bebelança, para passeio, para festança, para tanta coisa, né? Quando chega no culto parece que morre. Chega o dia de culto parece que, né? Em Atos capítulo 2, do 41 ao 47, todos estavam unidos, tinham o mesmo coração, a mesma alma. Precisamos tornar a ter esse mesmo coração, a mesma alma. A nossa linguagem deve ser a mesma, a nossa fala tem que ser a mesma, amados. O nosso sentir no Senhor tem que tornar a ser o mesmo. Atos capítulo 3. Ninguém estava andando sozinho. Pedro e João estavam juntos quando se encontraram com aquele paralítico. Quem está entendendo? Eles estavam indo juntos, olha, para a oração. Quem é que vai estar sexta-feira comigo aqui na oração? Não, poxa, vou orar lá de casa. Ah, Jesus. Atos capítulo 4, do verso 24 ao 31. Quando as perseguições vieram, eles continuaram unidos. Eles levantaram juntos ao mesmo tempo a voz deles. E eles oraram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. E o Senhor respondeu. E todo lugar tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga unidade, glória, poder. Aleluia. Preste atenção. Estar unidos, ter todas as coisas em comum, não significa ser igual, queridos. Pode olhar aqui, ó, ninguém é igual a ninguém. Ok? O que você carrega é diferente do que eu carrego, que é diferente do que ele carrega. Então não é ser igual, não é ser igualzinho. Já pensou se todo membro do corpo fosse igual? Estar unido e ter todas as coisas em comum significa que mesmo sendo diferentes, nós andamos em harmonia.
nós nos movemos juntos na mesma direção, debaixo do mesmo comando. Tem alguém entendendo? Não é um puxando para o lado, puxando para o outro, puxando para o outro, puxando para o outro. Aí não dá, irmão. Não é? Tem muitos lugares que é assim, cada um fica puxando para o seu lado. É igual o apóstolo Paulo disse, olha, cada um está buscando o que é seu e não o que é de Cristo. Temos que tornar a buscar juntos o que é de Cristo e não o que é nosso. Ah, mas a minha dor, a minha necessidade, a minha isso, a minha aquilo, a minha... meu irmão, larga a sua e fica com a nossa. Até a nossa linguagem tem que mudar, irmão. Efésios 4, do 1 ao 7. Abra sua Bíblia, por favor. Deixa eu mostrar algo bem interessante aqui para finalizar. Ai, Jesus. Tinha muita coisa para pregar ainda. Vocês não aguentam, não. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que vocês receberam. Dá glória a Jesus. Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Ai, eu não gosto dela. Eu gosto dele. Não. Suportem amor. Amém? Com toda humildade e mansidão. Procurando, cuidadosamente manter a unidade do quê? Do Espírito, um vínculo da? Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Dá glória a Jesus por isso. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Você tem uma medida de Cristo, ela tem, ele tem, eu tenho. Amém ou não amém? Temos que, cada um de nós devemos ser fiéis na medida e usar essa medida para cumprir aquilo que o Senhor quer. Você entende isso? Agora abra Efésios 4, 11, por favor. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tudo bem? Versículo 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Então os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são para capacitar os membros do corpo, ou seja, são capacitados para capacitar os membros a cumprirem a obra do ministério. Aleluia? Cumprir o propósito de Deus na terra. Versículo 13. Até que todos alcancemos o quê? Unidade e do conhecimento do Filho de... E cheguemos à maturidade. Você está entendendo? Atingindo a medida da estatura da plenitude de... Versículo 14. Olha aqui. Para quê? Que não sejamos mais como criancinhas, levados de um lado para o outro pelas ondas, teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, ensino, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro, os imaturos ao erro. Você está entendendo? Olha que terrível. Versículo 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? E o que é o corpo de Cristo? Oi? O que é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Nós somos o que? A igreja de... Você está entendendo? Então nós temos que andar em unidade. Devemos andar em unidade. Devemos andar em comunhão. Devemos ter tudo em comum. Para que nós possamos o quê? Andar
como ele andou aqui nessa terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Deixa eu só denunciar uma coisa e vamos fechar. A divisão dentro do corpo de Cristo é uma sinalização clara de carnalidade. Tudo bem? A carnalidade, ela traz individualidade, ela traz divisão. Paulo denuncia isso claramente em 1 Coríntios capítulo 3. Que fala, olha, eu queria falar a vocês como espirituais, mas vocês são carnais. São tudo bebês em Cristo. O que há entre vocês? Há dissensões, facções, há fofocas entre vocês, há divisões entre vocês, está entendendo? Não é carnalidade? Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Cristo. Vocês estão tudo divididos. Por acaso o corpo de Cristo está dividido? É o que Paulo fala. Carnalidade. É por isso que todo culto nós instigamos, motivamos a cada um dos discípulos a andarem no Espírito, a andarem na palavra. Mas tem muita gente que ainda está teimando em andar na carne. E carne não pode agradar a Deus. Amém? Carne não entra no reino de Deus. Você está entendendo? Entenda a carne como desejos pecaminosos, desejos egoístas da alma. Pense de pé nessa noite. Eu desejo de todo o meu coração que nós, a partir desta festa do Haduká, vençamos as divisões, vençamos as carnalidades, vençamos o egoísmo, que nós tornemos a unidade do Espírito, a unidade da fé. Deus quer se revelar através de nós a essa cidade, a essa nação, mas nós precisamos nos unir, nós precisamos ter a mesma fé, nós precisamos ter tudo em comum. Se você ainda negligenciou um culto, amado, você não está andando na unidade da fé. Porque nós cremos que um culto pode transformar a vida daquele que crê. Nós cremos que tudo pode acontecer em um culto. Pode ou não pode acontecer? Tudo pode acontecer, inclusive começarmos a cultuar hoje e nunca mais parar. Você sabia disso? Tudo pode acontecer, um anjo descer e todo mundo cair aqui debaixo da glória do Senhor. Mas sabe o que acontece? Nós não estamos preparados para isso. Sabe por quê? Porque muitos ainda estão bloqueados. Muitos ainda estão resistindo ao Espírito Santo. Se escancaram todos, né? A mente se abre claramente para tudo que é das trevas. Mas quando o Espírito Santo vem falando ao Espírito, ao coração destes, se fecham, resistem. Não é bem assim que eu aprendi, não é assim, eu não entendo assim, não é assim que eu entendo, eu prefiro ficar com o meu, né, com aquilo que acredito. Que o Senhor tenha misericórdia destes. E que o Senhor dê maior graça àqueles que estão entendendo, àqueles que estão se abrindo. Porque assim como eu celebro, o Senhor celebra aqueles que estão entendendo. Mas assim como eu me entristeço, também o Senhor se entristece com aqueles que não estão entendendo. Eu oro em nome de Jesus, o Rei da Glória, para que esta glória, essa dimensão a qual nós entramos e estaremos transitando por ela por estes 8 dias, venha nos trazendo vitória sobre as resistências das trevas que insistem em pelejar contra nós. Que nós não sejamos mais passivos nessa guerra espiritual. Eu vou falar, nesta guerra ideológica. Que nós tomemos uma posição firme, sejamos ativos
Que nós não sejamos como os sacerdotes daquele tempo, que deixaram a Grécia, que deixaram inclusive Roma estabelecerem as suas ideologias sobre a nação, que deixaram ganhar território e exercer domínio, autoridade sobre eles. Homens, sacerdotes dos lares, tomem posição. Não deixem a Grécia, o espírito da Grécia, o espírito de Roma ganharem território no teu lar. Tira para fora esse fermento. Tira para fora a contaminação. Mulheres, sejam sábias. Façam como as mulheres. Peguem suas crianças e busquem ao Senhor. E calabrande vácia. Clamem ao Senhor. Diante do Senhor. Clamem aos vossos maridos, aos vossos pais. Clamem a figura masculina sacerdotal que há dentro do seu lar, para que haja um posicionamento. Aleluia. Sejam sábios no Senhor. Nós não podemos deixar que as trevas vençam a luz, porque a Bíblia diz que a luz vence as trevas não resistiram à luz. Se a luz que é em ti é Cristo, você tem vitória sobre as trevas. Não há principado, não há potestade, não há demônio, não há ser espiritual de trevas que pode ir contra você, que pode ir contra a tua casa, tua família, as tuas finanças. Não há ser espiritual que possa prevalecer contra ti, contra os teus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo perecerá. Assim diz o Senhor. Dá glória a Jesus, dá glória a Jesus. Exalte o nome dele, exalte o nome dele. Hanukkah, é a festa das luzes. Se tem luz aqui, dá glória. Se tem luz aqui, dá glória. Se tem luz aqui, glorifica. Diga obrigado, Jesus. E dê a sua melhor salva de palmas a ele. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar nossa luz brilhar através da nossa honra ao Senhor, nossa obediência a Ele. Amém. E vamos terminar cantando a Ele. É Ele. Que de fato tudo esteja rendido a Ele. O altar está aberto, os envelopes. Você pode distribuir os envelopes, filho? Para aqueles que precisam? Ah, já? Oh, nem vi. Obrigado. Obrigado. Estou preparando um caminho. Enquanto você dizima, primicia, semeia, oferta, renda essa adoração a Ele. As veredas. Renda essa adoração a Ele de todo o teu coração. Cada vez mais genuíno. Sim, Senhor. Porque importa que Ele cresça. Que não sejam somente canções, mas verdades. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aleluia. E nele a minha vida está.